Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Portal do Conhecimento. Satisfação enorme tê-los aqui comigo. Meu nome é Ivair Pereira, sou formado em Teologia, Filosofia e Pedagogia. Hoje nós vamos fazer um estudo geral a respeito do Evangelho de São Mateus, o primeiro Evangelho da Bíblia. Pessoal, o Evangelho de São Mateus ele é um dos evangelistas que mais trazem uma narrativa completa sobre a vida de Jesus. O Evangelho de São Mateus, ele começa fazendo um apanhado sobre a origem de Jesus, a genealogia, de Jesus, e ele vai narrando, descrevendo do capítulo 1 até o último capítulo, toda a vida de Jesus, a sua missão, a sua paixão, o seu sofrimento, e a sua morte e a sua ressurreição. Importante a gente entender que nos primeiros 5 capítulos, o evangelista Mateus ele se preocupa em dar uma origem para Jesus. Quem é Jesus? Por que São Mateus tem essa preocupação? Mateus está escrevendo mais propriamente para os judeus cristãos, aqueles que eram de origem judaica, os cristãos, os judeus convertidos ao cristianismo. E é importante lembrar que no ano 70, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, por Roma, e assim os judeus foram dispersados. E tempos depois, esses judeus eles começaram a se reorganizar, buscando edificar novamente o judaísmo. Então, muitos dos cristãos judeus que haviam se tornado cristãos, eles de repente eles se encontram com esse movimento de restauração, do judaísmo, desses judeus que depois da destruição de Jerusalém, eles então começam a buscar essa reconstrução da religião judaica, e muitos desses cristãos, desses judeus convertidos ao cristianismo, eles começam a ficar em dúvida se eles continuam dentro do cristianismo ou se eles voltam para o judaísmo. Então, daí vem a pregação, do Evangelho de São Mateus, direcionada mais, claro, que direcionada a todos, que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é direcionado a toda a humanidade, todos os povos. Mas aqui a gente percebe que essa característica mais específica, dos símbolos, da linguagem, do jeito com que é apresentada a pessoa de Jesus, é justamente para provar que ele é o Cristo. E agora, quem que precisava mais de prova, a respeito de Jesus, da legitimidade de Jesus como Cristo? Justamente os judeus, que não aceitavam Jesus como o Messias, como aquele que era o esperado, o anunciado pelos profetas. Nós vamos ver, então, nos primeiros capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 5, nós vamos ver isso aí. A genealogia, falando sobre a origem de Jesus, falando sobre, por exemplo, o reconhecimento dos magos, a visita dos magos, dando esse reconhecimento de autoridade para Jesus. Depois a gente tem aqui os cumprimentos das profecias, onde a gente vê, por exemplo, a perseguição à família de Nazaré, Maria, Jesus e José, e eles fogem então para o Egito, e depois passa um tempo ali, para evitar a morte, através da perseguição de Herodes, e depois eles voltam para Nazaré. No capítulo 1, São Mateus ele narra a origem, o primeiro tema, a origem humana de Jesus. A necessidade de ligar Jesus à descendência, a Abraão. Então, o evangelista começa dizendo, livro da origem de Jesus Cristo,
filho de Davi, filho de Abraão. Quer dizer, é preciso ligar Jesus, né, e ele realmente faz parte dessa descendência, né, do patriarca Abraão. Então, os judeus, o Messias, ele é de origem, de descendência de Abraão. Então, São Mateus começa fazendo toda essa genealogia a respeito da origem humana de Jesus. Humanamente falando, então Jesus ele pertence à linhagem de Abraão e de Davi. Ainda no capítulo 1, nós temos uma outra genealogia, né, digamos assim, só que agora divina. Então, o evangelista Mateus, ele coloca a origem divina de Jesus. Então, aqui começa dizendo o quê? Começa narrando, ele não é detalhado como Lucas, né, por exemplo, que vem falar da aparição do anjo a Maria, com todo detalhe, etc. Aqui, Mateus é mais breve. Então, ele já começa dizendo que eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria, desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. Enquanto assim ponderava, apareceu-lhe em sonho um anjo e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mãe, pois eis que nela foi gerado, o que foi gerado vem do Espírito Santo. Então, não vou ler toda a passagem, né? Senão o vídeo vai ficar bem longo. Mas então aqui o evangelista vai narrando, né, que José ele tem essa resistência ao saber que Maria está grávida, né, e que o filho não é seu, que eles ainda não tinham nem tido relação ainda. Então, aliás, não teve relação, né, porque a nossa fé coloca que Maria ela permaneceu virgem, né, até a sua morte. E então José ele tem essa resistência, mas com a aparição do anjo, então é explicado a José que gravidez era essa que Maria, né, estava passando. Não era uma gravidez qualquer. Maria estava carregando no seu ventre o Filho de Deus. Ou seja, por ação do Espírito Santo, Maria havia engravidado e aquele qual ela carregava no seu ventre era justamente aquele prometido, né? A salvação prometida por Deus, Jesus Cristo. Então aqui é colocada a origem divina de Jesus. Depois nós temos aqui, né, já falei um pouco sobre os magos do Oriente, né, que vão visitar Jesus, vão visitar a família de Nazaré. E aqui a gente vê na pessoa, né, dos três reis magos justamente esse reconhecimento, né, como que todos os povos, né, ou seja, as nações, autoridades, né, ou seja, os reis aqui representam autoridades, né, terrenas, vêm reconhecer, né, essa realeza daquele menino que havia nascido, que é justamente Jesus Cristo, né? Então, depois da fuga para o Egito, né, devido a essa perseguição, questão que Herodes, né, ao descobrir que o menino, aquilo que era esperado, né, pelos judeus, havia nascido, então ele fica com medo do que poderia acontecer, né, perder o seu poder, e aí vem toda essa questão da perseguição. Já no capítulo 3, a gente já vem, né, colocando, o evangelista Mateus já vem colocando o batismo de João, que já aparece a pessoa de João Batista. Então, Jesus ele é batizado por João, e João tem uma resistência, né, ao dizer, o Senhor vem até mim, né, para ser batizado, quando que eu que deveria ser batizado, né, pelo Senhor. Ou seja, João Batista
já reconhece na pessoa de Jesus o Messias, né? O Salvador, o Cristo. E Jesus diz a João Batista, deixa, né, por hora, ou seja, vamos fazer do jeito que tem que ser feito, né? Claro que Jesus não precisaria do batismo, mas para cumprir toda a profecia, as promessas do Antigo Testamento, né? Nascer de uma virgem, é, enfim, o profeta que clama no deserto, né? Preparando os caminhos, a chegada do Senhor, né? Então, ou seja, e pelo batismo, Jesus, ele aqui, ele está, ao mesmo tempo que já fazendo uma nova aliança com a humanidade. O batismo, né, de Jesus, ele realizado por João, simboliza também isso. Ou seja, no Antigo Testamento, várias alianças ocorrem, né? Deus faz aliança com o ser humano através, né, de várias formas. Né? Com Noé, com Abraão. Agora aqui, na nova humanidade, a humanidade já agora redimida, resgatada por Jesus, né, nós temos essa aliança, uma aliança no batismo, nas águas do batismo, depois a aliança, né, no próprio sangue de Cristo, né, o sangue derramado na cruz por nós. E o Evangelho, então, ele vai descrevendo, né, essa primeira parte da vida de Jesus, que é justamente da infância até a preparação para o ministério. Então, nós temos aí o batismo de Jesus. Logo que Jesus é batizado, agora já vem o capítulo 4, nós temos a tentação no deserto. Né? Jesus é levado ao deserto como que numa prova, né, para ver se ele resistia às tentações e tudo mais, ver se realmente ele, com todas as ofertas que tem nesse mundo, né, se ele realmente estava preparado. Como que se dissesse assim, como se ele realmente está preparado para assumir sua missão. Mas é claro que, como Filho de Deus e como Deus, né, Jesus está plenamente preparado para assumir sua missão. Depois nós temos, então, já o início do seu ministério. E aqui já findando essa primeira parte do Evangelho de São Mateus. Como vocês podem ver, nós estamos fazendo um apanhado geral, né, sobre o Evangelho. É claro que nós vamos ter oportunidades posteriores para a gente estudar com mais detalhes cada passagem bíblica, né, dos Evangelhos, aqui de São Mateus em específico, mas hoje é um apanhado geral. Então, já finalizando o capítulo 4, vem a pregação inicial de Jesus na Galileia. Jesus começa, então, o seu ministério. E é claro, ele já começa colocando, apresentando quem é ele, né? Qual que é a sua missão. Ele é o Filho de Deus, o Messias, o prometido, ele vem pela ação do Espírito Santo e ele vem anunciando o reino do céu, o reino do Pai, né? E pregando a conversão, a necessidade de se converter. E é claro também que aqui já começa a sofrer também, né, os desafios, né, da rejeição, do desprezo. E a partir, então, do capítulo 5 até o capítulo 11º, 11, nós temos já, para valer, o ministério de Jesus na Galileia. Né? Aqui, a gente já, no capítulo 5, a gente já vê os ensinamentos de Jesus. Né? No capítulo 4 ele começa a pregar, e aqui do capítulo 5 em diante ele começa a esboçar a sua doutrina, né? E a sua doutrina não ela é uma doutrina nova, mas uma doutrina que também está sempre voltando ao passado do Antigo Testamento. Né? Então, ou seja, é aquilo que é novo, mas baseado também, né, no que o povo de Deus já viveu, experimentou no Antigo Testamento. Então, aqui no capítulo 5 até o capítulo 11, são descritos os ensinamentos e os milagres de Jesus durante seu ministério na Galileia. Nós temos, por exemplo, o Sermão da Montanha, né? As bem-aventuranças, onde Jesus sobe num grande monte, né? Numa montanha, e ali ele se senta e o evangelista narra que atrás dele vem uma grande multidão, pessoas que o seguiam, né? Já são os discípulos, né? Os primeiros discípulos e a multidão que experimenta a sua palavra de vida eterna e os seus milagres. Então essa multidão, Jesus
se sobe nessa montanha, senta e começa a falar, começa a ensinar. Aqui nós temos uma lembrança que o evangelista começa colocando a vida ministerial de Jesus, fazendo uma alusão, uma referência a um personagem muito importante do Antigo Testamento, que é Moisés, né? No Antigo Testamento, Deus dá ao ser humano, né, as tábuas da lei, né, a lei, para que eles pudessem seguir e viver a justiça, viver a verdade. Né? Então, é através de Moisés. Moisés sobe no Monte Sinai e recebe diretamente de Deus os mandamentos. Aqui Jesus, né, no Evangelho de Mateus, ele começa seu ministério, né, sua vida de missão, de anunciar o que o Pai, né, pediu para que ele viesse anunciar, justamente subindo nessa montanha e sentando-se. O sentar aqui tem um simbolismo muito forte, né? Ou seja, o sentar é próprio do mestre, daquele que tem uma bagagem, que tem um conhecimento profundo para ensinar. E então subir a montanha significa estar acima daqueles que estão ali para ouvir, né, para aprender dele, né, e assim conseguirem a fazer a vontade de Deus. E a gente, então, o evangelho vai evoluindo, né? Colocando aqui esse início da atividade ministerial de Jesus. Nós vamos deparar aqui com, por exemplo, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, quando ele fala do tesouro junto a Deus, a lâmpada e o óleo, não servir a dois senhores, não julgar, a trave e o cisco, e assim por diante. Depois nós temos no capítulo 8 as obras do Messias, e nós vamos então chegar na terceira parte, né, do Evangelho, que é justamente sobre a viagem a Jerusalém e os conflitos. Então, do capítulo 12º, capítulo 12, até o capítulo 20, nós vamos ver Jesus já indo para Jerusalém, saindo daquela região da Galileia e indo para Jerusalém, o centro do judaísmo, né? Onde está o templo, onde estão mais concentrados os fariseus, os saduceus, os escribas, né? Aqueles que entendiam profundamente das Escrituras. Então, ali, a gente já pode começar a imaginar, né? Como bem coloca aqui, né, nosso estudo, que também já a partir desse capítulo, os conflitos começam a aparecer, porque Jesus ele vai desenvolver ali a sua pregação, o seu chamado aos discípulos, aos apóstolos, o chamado à conversão de todos, né, de todos que o escutam, mas entre pessoas que se colocam como muito entendidas, né, e detentoras dos ensinamentos de Deus do Antigo Testamento, que são os fariseus, os escribas e os saduceus. Então, essas autoridades, né, elas não vão aceitar a presença de Jesus, esse ensinamento novo, né, claro, sempre citando o Antigo Testamento, mas também não deixa de ser novo, né, de ser transformador, de ser revolucionário, de ser inovador. E depois disso, nós vamos para a quarta e última parte, né, do Evangelho de São Mateus. Conforme vocês podem ver, a gente está fazendo o apanhado geral, né? Hoje a gente está dando pinceladas a respeito do Evangelho de São Mateus. Para depois, em outros vídeos, a gente aprofundar, né, parte por parte. Então, nessa quarta e última parte, né, que o Evangelho é dividido, vai do capítulo 21 ao capítulo 28, né, ao último capítulo do Evangelho. Nessa parte, nós vamos ver já a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. A paixão, a flagelação, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, nessa parte aqui, a gente vê todo o sofrimento de Jesus já, né? Tudo antecipado ali, Jesus com seus discípulos e apóstolos, e já antecipando esse seu sofrimento, falando da sua morte, indo para o Horto das Oliveiras, né? E ali com seus discípulos
já anunciando uma escatologia também, né, os fins dos tempos. E nós temos já então a perseguição para valer das autoridades, né, de Jerusalém, dos fariseus, dos escribas e saduceus. E aí nós temos então a prisão de Jesus. Jesus, ele é preso, ele então vem a flagelação de Jesus, né? Ele é preso, ele é julgado, ele é condenado e ele é flagelado, né? Ele apanha muito antes, né, de morrer. E depois de muito apanhar, então ele é obrigado a carregar a sua cruz, né, rumo ao Calvário, onde o destino da sua morte, né, da sua execução. Então nós temos a sua morte, a execução é, severa, né, uma execução de cruz, que é a morte, uma pena de morte, um castigo, né, uma condenação por, na época destinada aos maiores criminosos do império. Então Jesus é morto, seu sangue é derramado. Mas, né, termina o evangelho com aquilo que é mais lindo para nós os cristãos. E assim também a gente já vai encerrando o nosso vídeo de hoje. Termina o evangelho, não termina com a morte. O evangelho termina com a sua ressurreição. Ao terceiro dia, Jesus vence, né, a morte, ele desce aos infernos, resgata aqueles que estão ali, né, e ele ressuscita. Ele ressuscita e com o sinal de fé, né, de garantia para todos nós, para aqueles que o seguiam e para nós que o seguimos até hoje. E a morte não é o fim, a ressurreição, né, é a ressurreição. Depois nós vamos ver, é claro, em outros evangelhos, a sua ascensão, né, ao céu. Eles só não ressuscitam como ele sobe aos céus e volta ao Pai e de lá, né, está a nos fortalecer, nos aguardar para também a nossa ressurreição nos fins dos tempos. Então, pessoal, era esse o vídeo de hoje, né? Esse apanhado geral sobre o Evangelho de São Mateus. Espero que vocês tenham gostado, né? E no próximo vídeo nós vamos começar então a fazer um aprofundamento, parte por parte desse Evangelho. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo prestígio. Não esqueça de dar aquele joinha, aquele like, tá bom? E compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo.